Sagrada Congregação da Fé, que ainda hoje existe no Vaticano, né? A congregação que cuida da doutrina da fé. Muito bem, vamos começar rezando, pedindo a Deus que hoje, de modo especial, nos ajude com a sua graça, com a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, a nossa mãe, que nos acompanhe nesta noite com a tua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos vocês que já estão aí entrando na nossa conversa. Estou vendo aí a Conceição, Rafael Beraldo, Rosirene Santos, Lia Freitas Vasconcelos, Maria Alves, sejam todos bem-vindos, boa noite. Você pode também compartilhar isso com seus amigos, amigas, e pode também hoje mandar sua pergunta, ok? Vamos responder também a sua pergunta hoje, se Deus quiser. Muito bem, vamos começar estudando a Inquisição. Eu me animei de estudar a Inquisição, inclusive escrevi um livro inteiro, né? Já vou até mostrar aqui, Para Entender a Inquisição. Esse livro, um livro assim, bastante complexo, porque o assunto exige, né, um estudo bastante complexo. Ele tem cerca de 300 páginas, mas é um estudo que eu pude fazer com uma boa base, porque em 1997, 3 anos antes do ano 2000, o Papa João Paulo II queria preparar a Igreja para o novo milênio. Então, ele fez 3 anos, né, de preparação. Um ano para o Pai, um ano para o Filho, um ano para o Espírito Santo, até chegar no ano 2000. E no ano de 1998, o Papa fez um simpósio no Vaticano sobre a Inquisição. Por quê? Porque ele queria pedir ao mundo perdão pelos pecados dos filhos da Igreja. Que houve, não é? Muito bem. Ele não pediu perdão pelos pecados da Igreja. A Igreja não tem pecado. A Igreja é santa. Mas os seus filhos têm pecado. Pecado dos filhos da Igreja. Então, o Papa fez um simpósio no Vaticano e convidou 30 grandes historiadores do mundo inteiro, independente de religião, independente de nação, independente de ideologia, né? Havia ingleses, franceses, alemães, muçulmanos, ok? E fez um simpósio. E depois, então, o Vaticano publicou, né, as atas do simpósio. Isso que você está vendo aqui, L'Inquisizione, ok? Você está vendo aqui, são 780 páginas, as 30 conferências, todas elas na língua original de cada conferencista. Eu trouxe isso lá do Vaticano, praticamente lá pelo ano 2000, e depois de ler esse compêndio todo de 780 páginas, porque é o estudo mais atualizado sobre a Inquisição. 30 maiores historiadores do mundo, inclusive o texto traz aqui no final deles o nome desses historiadores, pode ser até que você conheça algum deles, por exemplo, Georges Cotier, Grado Giovanni Merlo, Jean-Louis Biget, Lorenzo Paolini, Arturo Bernal Palacios, Jaime Contreras, Jean-Pierre Dedier, Francisco Bittencourt, Charles Amiel, René Millar Carvalho, Firmina Álvares Alonso, Silvana Seidel, Agostinho Borromeu. Agostinho Borromeu, ele era o reitor
da maior universidade italiana, La Sapienza, e foi o Agostino Borromeo quem coordenou esse simpósio, Agostino Borromeo. E tem aqui, né, Gustavo Heiningens, que era o especialista, inclusive, com relação às bruxas, porque essas 30 conferências, cada um foi sobre um assunto da Inquisição. Porque a Inquisição, ela teve várias fases, né? Começou com a Inquisição medieval, que foi lá por volta do ano 1230. Depois nós tivemos a Inquisição italiana, né, que foi lá por volta de 1540. Foi uma Inquisição que teve como objetivo, inclusive, enfrentar o protestantismo, que tomava conta de muitas regiões. E depois tivemos uma Inquisição espanhola, por volta aí de 1490 e pouco, né, com os reis Fernando e Isabel. Então, cada pesquisador desse, cada historiador desse, ele fez um papel muito importante. Bem, o professor Agostino Borromeo, que era o reitor da Universidade La Sapienza, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, que hoje não se usa mais a Inquisição nem para atacar a igreja e nem para defender a igreja. Por quê? Porque hoje nós temos dados históricos, estatísticos muito mais consistentes. Não é que acabou aquela fantasia toda de dizer que houve milhões de bruxas na fogueira. Brincadeira, nunca houve nada disso, né? Então, o Borromeo disse, hoje nós temos um documento estatístico, histórico, e os pesquisadores sérios já não usam mais a Inquisição nem para atacar a igreja, nem para defender a igreja. Interpretam como um fato histórico da história da igreja dentro do contexto da época. E aqui uma coisa muito importante. Não podemos interpretar a Inquisição com a mentalidade de hoje. Porque a Inquisição aconteceu lá em 1200. Então eram outros tempos, a moral tinha outra conotação. A pena de morte era coisa comum, muito comum na Europa, né? Por qualquer motivo as pessoas eram condenadas à morte. Então era uma coisa que não se pode mais querer analisar com a mentalidade de hoje. Bem, eu gosto muito de começar essa conversa com uma frase de um arcebispo americano muito famoso, Fulton Sheen. O Fulton Sheen, ele disse uma frase muito interessante. Ele já faleceu. Talvez não haja nos Estados Unidos uma centena de pessoas, 100 pessoas, que odeiem a Igreja Católica. Mas há milhões de pessoas que odeiam o que erroneamente supõe o que seja a Igreja Católica. Não sei se você entendeu o que o Fulton Sheen diz. Talvez quem odeie a Igreja Católica, conhecendo profundamente a Igreja Católica, não tenha mais do que 100 pessoas. Mas há milhões que odeiam a Igreja Católica, que fazem uma visão errada da Igreja. Okay? É por causa disso que eu escrevi um livro, uma história que não é contada sobre a Igreja. Muito bem. Então nós tivemos, eu já falei aqui, a Inquisição medieval, né, que foi praticamente aí do século XII, XIII. Depois a Inquisição Romana, que ficou sendo chamada de Santo Ofício, né, que foi aí por volta do século XVI. E depois a Inquisição Espanhola, também século XV, até o século XVIII, né, quando especialmente a Espanha conseguiu expulsar os muçulmanos do último reduto deles, que era em Granada, na Espanha, né, e o cristianismo voltou à Espanha nessa época. Eu gostaria de começar com uma frase de Daniel Hopes. Eu vou falar do Daniel Hopes várias vezes aqui nessa nossa conversa de hoje. Quem foi Daniel Hopes? O maior historiador da Igreja. Ele era um leigo católico que em 10 volumes, eu vou mostrar aqui um dos volumes dele para você, né? São 10 volumes em que ele escreveu toda a história da Igreja e ganhou um prêmio famoso. Ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras. E depois ele foi convidado, inclusive, para ser membro da Academia Francesa de Letras. Ora, a Academia Francesa de Letras, no século XX, foi uma das academias mais importantes, podemos dizer, do mundo. Aqui eu mostro para você, né, alguns volumes da obra do Daniel Hopes. Por exemplo, esse aqui é o primeiro volume, né, A Igreja
dos Apóstolos e dos Mártires, tem cerca aí de 1000 páginas. Depois tem aqui um segundo volume, a Igreja dos Tempos Bárbaros, também aí algo volumoso. São 10 volumes, vou mostrar apenas mais 2, temos aqui mais 2 grossos volumes, aqui a Igreja das Revoluções, depois a Igreja também das Revoluções, volume 2, volume 3. Enfim, esse homem, Daniel Hopes, que escreveu essa coleção fantástica, você leva aí anos para ler tudo isso, né? Eu tive que estudar tudo isso porque fui convidado para ser professor de História da Igreja no Instituto da Canção Nova, Instituto de Teologia. E o Daniel Hopes, então, ele diz o seguinte, que a Inquisição, mesmo tomada nos seus piores aspectos, nem se compara com os regimes totalitários modernos, né? Ou seja, aí o comunismo, o nazismo, o fascismo, né? As suas prisões não atingem o número dos campos de concentração, por exemplo, do nazismo, do comunismo, né? E as suas fogueiras são largamente ultrapassadas pelas câmaras de gás. Ou seja, o que houve de câmaras de gás aí no nazismo, né? Nos arquipélagos Gulag do comunismo, não, ultrapassou de muito, né, o tempo todo da Inquisição. É um historiador que fala. Essa citação está no volume 3 dele, na página 612. Bom, mas eu gostaria de colocar outros dados, além do Daniel Hopes, para a gente ter primeiro uma visão assim, global da Inquisição. A Enciclopédia Europeia Americana, uma enciclopédia famosa, ela fala assim, pelo que se vê, desde o princípio, a Inquisição foi mais benévola e progressista do que os tribunais seculares, pois estes não davam ao réu a liberdade de reconhecer seu erro, enquanto a Inquisição não entregava ao braço secular, ou seja, à justiça civil, okay, aqueles que abjuravam seu erro, ou seja, abandonavam o erro, nas mãos do bispo, senão apenas os pertinazes. Pertinazes é aquele que impenitente, né? Com que o subtraiu numerosos extraviados à prisão e até à morte, evitando a confiscação dos seus bens e, por conseguinte, a ruína e miséria de suas famílias. É uma fonte que não é da Igreja, a Enciclopédia Europeia Americana. Depois do Dicionário de Teologia Católico francês, ele diz assim, em suma, podemos pensar que a instituição e o funcionamento dos tribunais da Inquisição realizavam um verdadeiro progresso nos costumes. Não somente eles tinham acabado com a era das execuções sumárias, mas ainda tinham diminuído consideravelmente as condenações que rematavam com a pena de morte. Ademais, muitos condenados mereciam a morte por outros crimes de direito comum. Está lá na página 59 do Dicionário de Teologia Católico Francês. Bom, o que esse dicionário está dizendo aqui? Está dizendo que a Inquisição salvou muita gente da morte. Por quê? Eu quero explicar. Um dado muito importante você entender logo no começo. O Sagrado Tribunal da Inquisição, ou o Tribunal da Sagrada Inquisição, que recebeu esse nome, do Papa Gregório IX, em 1231, ele aconteceu bem mais depois de que o povo já estava colocando muita gente na fogueira. Por quê? Porque surgiu, aí por volta do ano 1000, veja que o tribunal começou no ano 1231, estou falando 230 anos depois. Lá por volta do ano 1000 surgiu na Europa uma heresia terrível, o chamado catarismo, os cátaros, né, que eram gnósticos. Eu já tive a oportunidade de explicar aqui um pouco do que é o gnosticismo. O gnosticismo é uma heresia que acreditava no seguinte, que isso veio lá da Pérsia, por volta do ano 300, né, com Manes, de onde vem o chamado maniqueísmo. Santo Agostinho foi maniqueísta. Então, esse gnosticismo acreditava que houvesse dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom, que só teria criado coisas espirituais, e o Deus mau, que só teria criado coisas materiais. Então, ele dividiu o mundo numa dualidade, é o dualismo. A matéria é má, o espírito é bom. Então, essa mentalidade permeou toda a cultura greco-romana.
Né? Então, os gregos achavam o seguinte: a alma, o espírito é fabuloso, o corpo é uma desgraça. Né? Inclusive, o panteísmo também acredita nisso. Né? Os hindus fazem aqueles exercícios de ascética hindu, com yogas e tudo mais, os faquires, para quê? Para libertar o espírito da matéria, porque o espírito é bom, mas a matéria é má. Bem, como é que os gnósticos explicam isso? Esses dualistas explicam isso? Eles explicam dizendo o seguinte, que esse Deus bom, que criou só espíritos, né? Alguns desses espíritos, muitos desses espíritos, se rebelaram contra ele. É mais ou menos aí aquela ideia do pecado dos anjos no céu. Muito bem, para eles, né? Esses espíritos, por castigo, eles foram inseridos em corpos humanos, em matéria que é má, de castigo, numa prisão. Por isso que, né, o panteísmo hindu quer libertar essa centelha que é Deus, esse espírito que é Deus, dessa matéria que está aí. Bom, isso teve consequências terríveis na Idade Média. Por quê? Aqui você precisa entender isso para poder entender a Inquisição. Nós sabemos que quem moldou a Europa durante 600 anos foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando o Império Romano desabou, e ele começou a desabar lá por volta do ano 300, 400, na mão dos bárbaros, ele caiu definitivamente no ano 476, quando aquele bárbaro chamado Odoacro, né, que era um érulo, ele derrubou o último imperador romano, Rômulo Romano, e Roma caiu na mão dos bárbaros. Aquele monte de etnias bárbaras transformou o Império Romano num mosaico de povos bárbaros. Godos, ostrogodos, visigodos, suevos, hunos, vândalos, alamanos, lombardos, burgúndios, celtas, invadiram, transformaram a Europa num mosaico de povos bárbaros, pagãos. A única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque aí, por volta do ano 476, quando o Império caiu, a Igreja tinha tido mais de 50 papas, a Igreja tinha muitos mosteiros e monges, graças a Deus, muitos padres, muitos bispos, e o que segurou a civilização ocidental foi a Igreja Católica Apostólica Romana. E durante 600 anos, a Igreja foi a guia espiritual, educacional, tecnológica da Europa. Durante 600 anos. Daniel Hope diz que não teve nada feito nesses 600 anos de importante que não tenha sido feito pela Igreja Católica. Isso é histórico, está nos livros do Daniel Hope e outros historiadores. Bem, então, quando nós chegamos por volta do ano 1100, a Europa vivia aquele fenômeno chamado cristandade. Ou seja, tudo era cristão. Por quê? Porque a Igreja forrou a Europa de catedrais, de igrejas, vivia-se profundamente 4 pontos importantes dessa cultura cristã profunda. Eram as peregrinações. O povo peregrinava para tudo que é lado, para a Terra Santa, para Compostela, para tudo que era santuário. Era as catedrais, construir para a glória de Deus. As cruzadas, a partir do ano de 1076, com o Papa Urbano II, que era o lutar em defesa da Terra Santa, que estava sendo destruída pelos muçulmanos, né? E o 4º ponto, que eram as universidades que começaram a surgir. E tudo era cristão. As universidades eram para estudar o quê? Teologia, filosofia, ok? Eis que surge essa heresia dos cátaros, que já existia lá por volta do ano 300. E lá por volta do ano 300, um imperador romano, né, chamado Maximiliano, já tinha colocado vários desses cátaros na fogueira lá no ano 300 e pouco. Por quê? Porque eles promoviam convulsões sociais. Que convulsões sociais era essa? Ora, como eles acreditavam que a matéria era má, o espírito era bom, então aquilo que era material era desprezado. E muitas vezes provocavam saques, queimas de fazendas, coisas desse tipo, ou seja, problemas sociais. Esta onda, que foi extremamente repelida pelo Império Romano, lá por volta do ano 300 e pouco, essa onda voltou no ano 1000. Né? Por fatores históricos, voltou para dentro da Europa. E voltou também por quê?
por causa dos graves pecados dos filhos da igreja. Isso aqui nós não podemos deixar de dizer. A igreja, como ela cresceu muito, ficou muito forte. Você sabe que onde você tem muito poder, acaba tendo também corrupção. Então, é verdade que muitos filhos da igreja se corromperam. Luxo, simonia. O que era simonia? A compra de funções sagradas, né? A questão do feudalismo, que foi também terrível, porque é importante eu explicar isso, para você entender por que as coisas vão depois acontecendo. O que foi o feudalismo? Quando caiu o Império Romano, surgiram os feudos. Cada um defendeu o que era seu, né? Então, aqueles grandes barões, aqueles grandes condes, né? Condessas, baronesas e condes, tinham as suas grandes propriedades, que às vezes envolvia várias cidades. Para você ter ideia, a condessa de Canossa doou para o Papa, né? O Papa Gregório VII, o condado dela, que tinha 4, 5 cidades. Era quase que um mini-estado. Né? Bem, só que nesses feudos havia o quê? As paróquias, as dioceses. E o senhor feudal achava que ele era dono também das paróquias e das dioceses. Então, ele queria indicar o bispo, ele queria indicar os vigários, e ele cobrava para isso. Onde surgiu, então, a chamada simonia. O jeito comprava para ser bispo. E muitas vezes era despreparado, não tinha espiritualidade. Às vezes era um cara casado comum que tinha lá. Entende? O que aconteceu com a igreja por causa disso? A igreja se enfraqueceu espiritualmente. Então, realmente, nós vivemos uma época de luxo, simonia, concubinato, muitos padres e bispos vivendo com mulheres. A igreja não esconde isso. Está no livro de história. Aliás, os grandes historiadores acabam dizendo o seguinte, isso é que prova que a igreja é divina, porque se ela não fosse divina, ela já tinha acabado. A mesma coisa aconteceu um pouco mais tarde, na época do Lutero, 1517. Por que Lutero deu aquele brado dele lá? Porque, mais ou menos, também os filhos da igreja estavam pisando na bola. Lá que eram outros problemas, questão de indulgência, questão de cobrança de impostos altos, né? Nas cidades que pertenciam ao Estado Pontifício. Enfim, não é o caso de analisar aqui agora. Muito bem, isso, né, fez com que surgisse uma reação contra a igreja. Exatamente esses cátaros fundaram uma anti-igreja, que tinha padres, bispos, chegaram até um papa, que eles foram buscar lá em Constantinopla. Ora, a Europa estremeceu. Por quê? Porque esses cátaros eram poderosos, eles envolviam, inclusive, grandes autoridades, que eram muitas vezes até reis, não é? Sim, grandes autoridades, e que estavam realmente desafiando a igreja. O Daniel Hope diz que se a igreja não tivesse feito o tribunal da Inquisição, né, a igreja passaria realmente, deixaria a própria civilização ser destruída. Porque não era só um problema religioso, era também um problema social. Porque esses cátaros faziam verdadeiros vandalismos. E aqui eu preciso relatar algumas coisas também que os historiadores colocam. Por exemplo, eles praticavam a endura. O que é a endura? Era o suicídio. Como eles acreditavam que o espírito estava preso na matéria que é má, então vamos matar essa matéria. Então praticavam o suicídio. Alguns deles, por exemplo, mergulhavam no inverno em água gelada várias vezes para pegar uma pneumonia e morrer, para libertar o espírito da matéria. Outros comiam vidro em pó para morrer. É chamada a endura, tinha até um nome esse tipo de suicídio, né? Muitas vezes eles assassinavam uma mulher grávida com um punhal, matando a criança e a mulher no ventre. Por quê? Porque acreditavam que ali estava uma obra do mal, como se fosse uma obra do demônio. O filho, por causa de ser material. Proibiam o casamento, proibiam tudo que era tipo de juramento, que era a base do sistema feudal, o acordo que existia entre o senhor feudal e os servos de gleba. Não aceitavam o serviço militar, enfim, provocaram realmente uma desordem
na sociedade. Eu gostaria que tudo isso que eu estou dizendo, depois você pudesse confrontar, ou no livro que eu escrevi, baseado no Simpósio do Vaticano, ou no próprio Simpósio do Vaticano, desses historiadores mais atualizados sobre a questão. Isto gerou realmente toda essa situação. Agora eu queria colocar aqui uma outra coisa importante. Quais os antecedentes que fizeram com que a igreja entrasse, não é, na Inquisição? Porque eu quero lembrar bem o seguinte, isso aqui é muito importante você entender. O Papa Gregório IX, ele criou o Tribunal da Sagrada Inquisição no ano de 1231. Agora, já no ano 1000, os reis estavam colocando esses cátaros na fogueira. Por que na fogueira? Porque o imperador, né, Frederico II, imperador alemão, instituiu como pena de morte para a heresia, veja, ele não era bispo nem padre, era o imperador, instituiu o crime, a pena para o crime de heresia, a pena de morte. Não foi a igreja. Daniel Rupes fala muito claro. O que houve de pior na Inquisição, que essas mortes na fogueira, como de Joana d'Arc, por exemplo, a Santa Joana d'Arc, não foi a igreja quem criou, foi o império. Ok? E outras coisas muito importantes. Então, alguns precedentes que fizeram acontecer a Inquisição são importantes de lembrar. Primeiro, a fé era o maior tesouro e movia a vida medieval. Quando essas heresias começaram a perturbar a fé medieval, que era fortíssima, o povo estremeceu. Então, quem começou a agir contra os hereges foi o povo. E aí, o que acontecia? O povo colocava essa turma na fogueira sem julgamento. Era tipo assim, justiça feita com as próprias mãos. Isso já desde o ano 1000. Esse era um fator. Outro fator, a heresia, né, o crime chamado de lesa majestade divina, era considerado um crime acima do crime de lesa majestade real. O que é o crime de lesa majestade real? Era um crime praticado contra o rei. Por exemplo, cada rei tinha a sua moeda. E tinha a cara e a coroa do rei, cada moeda. Se alguém falsificasse a moeda, ia para a pena de morte. Era o crime de lesa majestade real. Devido à cristandade toda, eles consideravam o crime de lesa majestade divina, ou seja, a heresia, pior do que o crime de lesa majestade real. Então, se quem cometia um crime contra o rei ia para a morte, quem cometia um crime contra Deus, que era a heresia, também devia morrer. Isto era a voz comum. E não se assuste eu dizer para você que o próprio São Tomás de Aquino aprovava isso. E eu quero ler para você aqui uma citação de São Tomás de Aquino, que está lá na Suma Teológica 2/2, 11,3c. Escute o que São Tomás de Aquino dizia lá por volta do ano 1200, canonizado pela Igreja. É muito mais grave corromper a fé, de São Tomás de Aquino, que é a vida da alma, do que falsificar a moeda do rei, que é um meio de prover a vida temporal. Se, pois, os falsificadores de moedas e outros malfeitores são a bom direito condenados à morte pelos príncipes seculares, com muito mais razão os hereges, desde que sejam comprovados tais, podem não somente ser excomungados, mas também em toda justiça ser condenados à morte. Agora, por que São Tomás de Aquino foi canonizado como santo? Porque isso daqui era norma, aceito por todos. Eu sei que isso é dificílimo. Jamais hoje nós aceitaríamos isso. Mas aí é que nós temos que entender que a história tem que ser analisada no tempo dos acontecimentos. Nós temos que estudar a história, nós não temos que inventar a história. Ok? Então, o imperador colocou isso como norma. Agora, a igreja, o que ela fez? Uma vez que muitos e muitos desses hereges eram colocados à morte, na forca, na fogueira e outras coisas, com um julgamento muito precário, então a igreja foi obrigada, depois de analisar em vários concílios, no Concílio de Latrão I, Concílio de Latrão II, Concílio de Latrão III em Roma,
a igreja acabou instituindo um tribunal que chamou de Tribunal da Sagrada Inquisição. Olha, esse nome sagrada que foi colocado aí não é uma zombaria, era algo sério. Quem é que a igreja chamou para ser os primeiros juízes desse tribunal? Chamou os maiores teólogos que ela tinha na época. Por exemplo, São Domingos de Gusmão, São Pio V, São Raimundo de Penafort. Eu estou falando de santos. Por isso que ele chamou de Tribunal da Santa Inquisição. O que esse tribunal fazia? Uma vez que alguém era considerado um herege cátaro, anti-igreja, e era cristão batizado, no contexto moral da época, ele era chamado a depor no Tribunal da Sacra Inquisição. E o tribunal dava a ele as chances todas de se arrepender, etc, etc. O herege contumaz, o que é o herege contumaz? É aquele que é impenitente, não volta atrás. E os cátaros, muitos deles, não voltavam atrás, preferiam morrer, por quê? Pela mesma razão que eu já falei da Endura. Porque ele achava que morrendo, mesmo que fosse na forca ou na fogueira, o espírito ia ser libertado da matéria e ele ia voltar para Deus. Uma crença totalmente errada, mas que eles acreditavam e viviam segundo ela. Então, o que acontecia com isso? Muitos preferiam ser condenados pelo Tribunal da Inquisição. Só que aí havia uma regra do direito romano, que se instaurou na Europa a partir do século XII, que dizia exatamente aquilo que eu falei. O crime de lesa majestade divina tem que ser punido com a morte. A igreja não colocava ninguém na forca nem na fogueira. Inclusive, existia uma frase que os historiadores colocam, que era dito, a igreja tem ojeriza de derramar sangue. Mas o tribunal sabia que aquele impenitente, né, quanto mais, ele era entregado ao braço secular. O que é o braço secular? Ele era entregado ao poder civil. E o poder civil o levava para os autos de fé, onde ele realmente morria. Isso é inegável. Bem, houve muitos erros. O Papa João Paulo II pediu perdão pelos erros dos filhos da igreja. É verdade que uns santos como, por exemplo, São Bernardo, Santo Antônio, diziam, não podemos tratar assim o herege. O herege tem que ser convencido, né, e não ser levado à morte. Só que não era assim que o povo pensava. E, além de tudo, ainda tinha aquela questão das bruxas, porque na Idade Média o medo do demônio era muito grande. A superstição ainda, fruto ainda do barbarismo que permeou todo o Império Romano, os bárbaros eram muito supersticiosos, a Idade Média ficou muito assim, amedrontada com o demônio. E essas bruxas, que eram consideradas mulheres que tinham vidas sexuais com demônios e que faziam aquelas magias, aquelas orgias nas madrugadas, etc, etc, e eram consideradas assim, maléficas. Se ela olhasse para uma pessoa já ficava doente. Se olhasse para uma plantação, a plantação morria, né? E, enfim, e muitas dessas bruxas foram colocadas na fogueira. Agora, o que os documentos do Simpósio do Vaticano mostram? Não foi a igreja quem colocou essas bruxas na fogueira. Quem colocou foram exatamente o povo. Porque vocês sabem que o povo, meus irmãos, uma vez fanatizado, ele passa na frente do clero, ele passa na frente dos bispos e age. Hoje, por exemplo, né, com a internet que nós temos aí, com o WhatsApp, Facebook, não sei o quê, a gente vê leigos protestando terrivelmente sobre certas coisas, por exemplo, sobre essa pornografia que está aí, sobre ideologia de gênero, mais até do que o clero, às vezes eu vejo. Porque o povo, ele extrapola. E isso aconteceu exatamente na Inquisição. Então a igreja, depois de 200 anos, de muitas mortes, onde muitos inocentes foram mortos, a igreja estabeleceu, pelo menos, um tribunal para julgar. E os historiadores dizem que muita gente foi salva. Eu quero ler aqui alguns documentos, né, para não ficar eu aqui apenas colocando minhas palavras. Tá? Por exemplo, um historiador e filósofo francês, protestante, chamado Huguenot, chamado Gilles Michelet, o famoso Michelet, que morreu em 1874, filósofo e historiador francês, ele disse o seguinte: os albigenses, que eram cátaros,
de Albis, uma cidade da França. Não eram sectários isolados, mas uma igreja inteira que se formava contra a igreja. Em toda a parte onde eles eram senhores, destruíam e queimavam as cruzes, as imagens e as relíquias dos santos e maltratavam o clero. Está lá na História da França, de Cowley, de 1914. Um outro protestante chamado Lucheri, que não tinha simpatia pela igreja, ele disse o seguinte, né, que no papado era um poder que o papado era um poder essencialmente moderador na luta contra a heresia. Os massacres que ocorriam contra os hereges eram atos de uma minoria excitada, vivamente censuradas pela igreja. É uma citação de uma historiadora, Regine Pernot, de 1997, na página 89 do livro dela, historiadora francesa. Ok? E aqui eu tenho várias citações que colocam isso. Bem, mas eu queria colocar aqui o seguinte, eu queria colocar uma lembrança de quantos crimes de morte e tal eram colocados antes de existir o Tribunal da Sagrada Inquisição. Fixe essa data, 1231. Agora, note esses outros dados. Em 1022, ou seja, 200 anos antes, o rei francês Roberto, o Pio, colocou no fogo 13 hereges cátaros, ou seja, 200 anos antes da igreja instituir o Tribunal da Inquisição. Em Goslar, na Alemanha, em 1051 e 1052 foram enforcados vários hereges pelo imperador Henrique III, que foi imperador de 1017 a 1053, da Alemanha, porque ele quis acabar com a heresia. Em 1077, ainda, olha aí, 200 anos antes do Tribunal da Igreja, um herege professou seus erros diante do bispo de Cambrai, mas a multidão o arrancou da prisão diocesana e o colocou na fogueira. Em 1120, o bispo de Soissons, na Inquisição Episcopal, mesma coisa. Ele encarcerou vários hereges para serem julgados na cidade. O povo arrancou esses hereges, colocou numa choupana, botou fogo na choupana e queimou todo mundo. O povo. E aí tem vários casos. Por exemplo, no ano de 1144, o bispo Adalberto II, de Lieja, tentava converter alguns hereges. O povo arrancou esses hereges da mão dele e queimaram. São muitos documentos que falam disso. Ou seja, a igreja, pressionada pelos reis, pelos bispos, a igreja foi obrigada a fazer alguma coisa. Porque a igreja era a grande instituidora da ordem, da fé, de tudo na Idade Média. Então a igreja criou o Tribunal da Sagrada Inquisição. Olha uma citação aqui do Daniel Hopes, o famoso historiador que eu mostrei aqui os livros dele. Foi, portanto, a opinião pública que exigiu com muita frequência das autoridades um castigo exemplar para os culpados. Foi a opinião pública, ou seja, o povo. Chegando às vezes até a substituí-la nesta tarefa. Ou seja, o povo substituía a autoridade na tarefa de fazer a condenação desses hereges. Todo o regime político e social estava alicerçado sobre a fé. As instituições apoiavam-se nos artigos do credo. Daniel Hopes, volume 3, página 577. Ele ainda diz aqui, nada há de estranho em que esta cidade cristã, que tenha visto na heresia o espectro de sua própria destruição, a cidade da Idade Média, ele diz, nada há de estranho que essa cidade cristã tenha visto na heresia o espectro de sua própria destruição, porque a heresia é a pessoa de Cristo mutilada. É a doutrina da igreja travestida. É o desprezo da autoridade de Deus vivo na igreja. É a sociedade atingida nas suas forças vitais. É o mundo cristão ameaçado de ruína. Então você imagina um mundo que é totalmente cristão, de repente ele se sente ameaçado. Reagiu. E reagiu nos moldes da Idade Média, onde não tinha a diplomacia que tem hoje, não tinha a liberdade religiosa que tem hoje, não tinha a liberdade de consciência que tem hoje. Na Idade Média, não. Cada um impunha a sua religião, como, por exemplo, os protestantes também fizeram.
Calvino, quando impôs o protestantismo em Genebra, colocou 50 pessoas na fogueira. Sim, seu John Calvino. Quer dizer, era a cultura da Idade Média era essa. Eu imponho uma religião que não obedeceu, é morte. Isso valia para ambos os lados. Ok? Bom, muitas outras coisas são importantes. Eu gostaria de colocar uma citação aqui de um historiador americano, protestante. Esse é bem conhecido, Charles Henrique Lea. Charles Henrique Lea, que o pessoal da história conhece bem o Charles Henrique Lea, protestante, profundamente hostil à Igreja Católica. No seu livro, Histoire de l'Inquisition au Moyen Âge, a história da Inquisição na Idade Média, em francês, né? Ele coloca o seguinte, no ano de 1900, ele coloca o seguinte, abre aspas, a Inquisição não foi uma organização arbitrariamente concebida e imposta ao mundo cristão pela ambição e pelo fanatismo da Igreja. Não foi. Foi antes o produto de uma evolução natural, poder-se-ia quase dizer necessária das diversas forças de ação do século XIII. Os inquisidores se preocupavam muito mais em converter os hereges do que em fazer vítimas. Um historiador protestante está dizendo isso, que os inquisidores do Tribunal da Sagrada Inquisição, ok? Se preocupavam muito mais em converter os hereges do que em fazer vítimas. Estou convencido, diz o Lea, de que o número de vítimas que pereceram na fogueira é muito menor do que se julga ordinariamente. Entre os modos de repressão empregados em consequência das sentenças inquisitoriais, a fogueira foi relativamente o menos usado. Isso está no livro do Cowley, de 1914, página 376. Bom, esse mesmo historiador, Charles Lea, diz o seguinte, seja qual for o grau de horror que possa nos inspirar os meios empregados para combater a heresia dos cátaros, reconhecemos sem hesitação que naquelas circunstâncias a causa da ortodoxia o que? É a fé correta. Se identificava com a civilização e com o progresso. Ou seja, defender a fé correta era, naquela época, defender a civilização e o progresso. Olha o que ele diz aqui. Se a heresia dos cátaros tivesse prevalecido sobre o cristianismo, ou se apenas a ele se equiparasse, não há dúvida de que sua influência teria sido desastrosa e teria a consequência de fazer a Europa voltar à barbárie dos tempos primitivos. Meus amigos, um historiador protestante, quero recolocar aqui o nome dele, Charles Henrique Lea. Se a igreja não tivesse feito a Inquisição, diz que a sociedade voltaria à barbárie dos tempos dos bárbaros. Por quê? Porque os cátaros iam acabar com a civilização. Sabe? Então, isso você pode ler num livro moderno de História da Igreja, né, do Martina, volume 2, página 153. Eu tenho muito cuidado de citar essas fontes e tenho cuidado de ter esses livros comigo, porque é preciso comprovar essas coisas. Né? Uma inquisição interessante da Espanha, que foi em 1500 e pouco, eu vou gastar um minutinho aqui com ela, porque foi importante. Em 1492, os reis espanhóis, Fernando e Isabel, de Castela e Aragão, se uniram e conseguiram expulsar da Espanha os muçulmanos, que estavam na Espanha há 7 séculos. Foi a chamada Reconquista Cristã. A Espanha voltou a ser cristã. Esses reis pediram ao Papa para implantar a Inquisição na Espanha, porque, de certa forma, eles queriam usar a Inquisição meio politicamente para acabar de expulsar da Espanha tudo que era muçulmano e tudo que era judeu. E o Papa não quis autorizar, porque o Papa sabia que ele ia usar a Inquisição politicamente.
como a Inquisição foi usada politicamente pela Inglaterra contra Joana d'Arc, quando colocaram Joana d'Arc na fogueira, lá para frente, lá em 1400 e pouco. Bem, aí os reis católicos da Espanha fizeram uma chantagem com o Papa. A chantagem foi a seguinte: ou o senhor autoriza a Inquisição na Espanha, ou a Espanha vai romper com a Igreja, vai deixar de ser católica. Meus irmãos, a Espanha era o país mais católico da Europa na época. A Espanha e a Itália. Bem, o Papa, para não entregar os dedos, entregou os anéis. Autorizou a Inquisição, colocou o inquisidor ali, Tomás de Torquemada, que era um monge rígido, e implantou ali o Tribunal da Sagrada Inquisição. Mas um especialista na Inquisição, né? Inclusive ele tem um livro que eu quero mostrar aqui, está aqui, esse livro, A Inquisição na Espanha, Henry Kramer, A Inquisição na Espanha, do Henry Kramer. O Henry Kramer, ele participou inclusive do simpósio do Vaticano. Eu queria ler o que o Kramer diz sobre a Inquisição que houve ali na Espanha. Ele diz assim, no seu livro, esse livro que eu mostrei, que é de 1966, tá? É da editora Civilização Brasileira, do Rio de Janeiro. Ele afirma o seguinte: em comparação com a crueldade e as mutilações que eram normais nos tribunais seculares, ou seja, os tribunais que não eram da Igreja, a Inquisição se mostra sob uma luz relativamente favorável. Este fato, em conjunção com o usual bom nível da condição de seus cárceres, os cárceres da Inquisição, nos faz considerar que o Tribunal da Inquisição teve pouco interesse pela crueldade e que tratou de temperar a justiça com a misericórdia. O número proporcionalmente pequeno de execuções constitui um argumento eficaz contra a lenda negra de um tribunal sedento de sangue. Okay. Confira neste livro, está aqui, o livro do Henry Kramer, A Inquisição na Espanha. Ok? Essas coisas são muito importantes, porque, sabe, o jovem vai para a universidade, não sabe nada disso, e escuta professores de história, que ao invés de estudarem a história, eles inventam a história. Inventam a história. E fica colocando uma porção de lenda negra na cabeça dos estudantes contra a Igreja. E o estudante sai da universidade com raiva da Igreja, quando no fundo, é mentira. Houve erros sim. Tanto é que o Papa João Paulo II pediu perdão pelos pecados dos filhos da Igreja. Mas não é isso que se diz. E sabe, nós estamos longe. A Inquisição e seus mortos está muito aquém da mortandade do mundo moderno. O Papa João Paulo II, no ano 2000, mandou levantar os mártires do século XX, e que, com a conclusão que se chegou, o século XX sozinho produziu mais mártires do que todos os 19 séculos anteriores juntos. Só o nazismo matou 2.000 padres. A Revolução Francesa matou 17.000 padres, 30.000 religiosos. Não é? A Revolução Espanhola, não é? E a Revolução Mexicana contra a Igreja mataram milhares de padres de católicos. Quer dizer, as outras inquisições, meus irmãos, deixaram a Inquisição da Igreja longe, em número de barbárie e número de mortos. Mas é interessante que todo mundo só levanta a questão da Inquisição da Igreja. E a Inquisição que fez o Henrique VIII na Inglaterra, quando transformou a Inglaterra num país protestante, a sua filha, Princesa Isabel, aniquilou com todo o clero da Igreja, aniquilou com todos os mosteiros da Inglaterra, a ponto de atrasar o desenvolvimento científico e tecnológico da Inglaterra por 250 anos, diz o Daniel Hopes, porque toda a tecnologia da Inglaterra estava nos mosteiros. Isso não se fala. O Papa Francisco acabou de canonizar 30 mártires brasileiros que foram mortos por quê? Pelos calvinistas protestantes holandeses. E não foram mortos 30, foram mortos 150. Foram 70 em Cunhaú e 80 em Uruaçu. Só foram canonizados 30 porque
só se conseguiu levantar o nome de 30. E a igreja não pode canonizar um santo sem saber o nome dele. Mas os relatos da época falam em 150 mortos. Sabe, eu estou colocando isso aqui apenas como um dado histórico. Não é para nós reavivarmos uma briga de católico e protestante, não. Os protestantes de hoje não têm culpa nenhuma disso. Nenhuma. Nem os calvinistas de hoje, nem nada. É coisa de 500 anos atrás. Mas o que eu estou tentando explicar é como era o contexto moral, social da época. Era assim. Os dois lados resolviam as coisas com morte. Ok? Bom, eu tenho aqui a pergunta do João Paulo. Pergunta assim, qual é o nome do livro de comentários bíblicos do Opus Dei em espanhol, que o senhor tinha comentado em um programa? Esse livro chama-se A Sagrada Escritura. Né? Eu vou mostrar aqui para você, né? A minha ajudante aqui vai pegar. É um livro extraordinário. Agora, não tem aqui no Brasil. Esse livro eu trouxe da Espanha, lá da Universidade de Navarra, né? do Opus Dei. É esse livro aqui, a Sagrada, olha o tamanho dele. São cerca de 1.800 páginas, papel fino, mas ele explica a Bíblia de ponta a ponta. Ok? Lucas Plasti, o que o senhor acha da obra do Paul Johnson, História do Cristianismo? Ô Lucas, eu tenho essa obra aqui comigo, eu usei essa obra. Ela não é uma obra assim profunda como a obra do Daniel Hopes ou do Bill Maher e outros autores maiores, né? Por exemplo, uma obra maravilhosa, bem antiga, essa daqui, Manual de História Eclesiástica de Bernardino Lorca. Esta obra é muito boa, né? É um pouco antiga, mas... Então, o Paul Johnson é uma obra mais nova, tem dados interessantes. Sabe, estudar a história da igreja, a gente tem que pegar vários livros, vários autores, e sentir aqueles que têm mais fidelidade à igreja, porque é a história da igreja, porque há muita coisa que eu digo, muita gente que inventa a história, ao invés de estudar a história. Né? Então, Paul Johnson serve como uma referência. Eu cito, nos meus livros de história da igreja e no livro da Inquisição, eu cito o Paul Johnson como uma fonte de referência. Dorinha Silva, o Papa permitia a Inquisição? Dorinha, o Papa criou o Tribunal da Inquisição, o Tribunal da Sagrada Inquisição, por causa daquilo que eu falei. Os cátaros estavam sendo colocados em fogueiras, em forca, sem julgamento nenhum. O povo fazia essas coisas, os reis cristãos estavam fazendo isso. Então o Papa estabeleceu, pelo menos, um tribunal com os melhores teólogos. Sabe quem foram os teólogos da Inquisição, 1200 e pouco? Os franciscanos e os dominicanos, que eram os melhores teólogos que a igreja tinha. Quando você estuda os manuais da Inquisição, por exemplo, vou colocar uma citação aqui. Olha, uma instrução de 1246, eu copiei aqui nessa folha aqui, uma instrução de 1246, que era para ser seguida pelos inquisidores. Olha o que dizia essa instrução. Esforçai-vos por levar os hereges a se converterem. Mostrai-vos cheios de mansidão diante daqueles que manifestam a intenção de fazê-lo. Não procedei a nenhuma condenação sem provas claramente estabelecidas. Melhor é deixar um crime impune do que condenar um inocente. Está no livro de Gonzaga. Quem é Gonzaga? Quero mostrar aqui um outro livro muito importante sobre a Inquisição, que é esse daqui. João Bernardino Gonzaga. Esse livro é extraordinário. João Bernardino Gonzaga, ele escreveu A Inquisição em seu tempo. João Bernardino Gonzaga, ele é um homem, foi advogado, juiz, é um homem extremamente culto, que fez um estudo da Inquisição na base do direito da época. Então, por isso que ele chamou de A Inquisição em seu mundo. Esse livro foi publicado pela editora Saraiva, não sei se ainda é, o que está comigo é um pouco antigo, mas é ele que coloca essa citação que eu coloquei aqui, né, aqui com relação a esses dados. Bem, aqui a pergunta da Camila Pereira. Como posso orientar meu esposo em sua primeira confissão? Ô Camila, eu até escrevi um livrinho, Como Confessar.
né? O que é a confissão? O valor da confissão. De repente, um livro desse possa ajudar você a orientar. Agora, basicamente, a confissão o que é? É o perdão dos pecados que o Cristo nos proporciona pelo seu sacrifício na cruz. O perdão dos nossos pecados é dado pelo próprio sangue de Cristo no momento da confissão. Ele era adepto do protestantismo e agora caminha na Igreja Católica. Não sei se dá para eu mostrar aqui o livrinho da confissão. Se eu conseguir pegar aqui, eu vou mostrar a você. Bom, ainda tenho aqui um minutinho, eu queria só colocar aqui, tem muitas coisas aqui, que, claro, isso tudo aqui, meus irmãos, não é numa aula dessa de 1 hora que eu vou conseguir colocar tudo. O livro é esse daqui, ó, Por que confessar e como se confessar. É um livro fino, é um manualzinho que ensina a importância da confissão, né? Por que confessar, como confessar. De repente, você pode deixar com teu esposo aí e ele aprender. Eu falava aqui das outras inquisições que nós tivemos, né? E que os historiadores passam batido. Eu queria mostrar aqui mais um livro, que é esse aqui. O Livro Negro do Comunismo. Olha o tamanho dele. O Livro Negro do Comunismo. Aqui estão os seus autores. Stéphane Courtois e mais 5 historiadores franceses, que eram marxistas comunistas, aqui seria a capa do livro, e que depois deixaram o marxismo, deixaram o comunismo e escreveram o Livro Negro do Comunismo. E aqui eles colocam o seguinte: as mortes que o comunismo realizou, aqui a partir de 1945, ou a partir de 1917, com a Revolução Russa, eles falam em 100 milhões de mortos. Está aqui. Confira. Não quero que você acredite em mim, não. Quero que você confira, né? Esse livro aqui é da editora Bertrand Russell, ou melhor, Bertrand Brasil, desculpa, é do ano 2005. O que está comigo aqui é a 3ª edição. Esse livro, eu fiquei horrorizado com esse livro. Cheguei na metade desse livro, eu parei de ler. De tanto sangue, de tanta morte, de tanta gente morrendo de fome. Só o seu Stalin matou mais de 30 milhões de pessoas. Seu Mao Tse-tung na China matou milhões. Eles contabilizaram aqui 100 milhões de mortos. Sabe, é impressionante as pessoas falarem, né, do número de mortos, por exemplo, de bruxas e tal, e não falam dessas coisas. Eu queria colocar um dado aqui de um especialista que esteve no simpósio do Vaticano, chamado Gustavo Renningen. Gustavo Renningen é especialista em bruxas. Ele fez palestra naquele simpósio que eu falei, né, que mostrei aqui, o simpósio, né, L'Inquisizione, daqui, que o Papa João Paulo II fez em 1998. O Gustavo Renningen, ele diz assim, que não foi a Inquisição quem iniciou a perseguição às bruxas, mas a justiça civil nos Alpes e na Croácia. Ele diz que parece que a legislação à caça das bruxas se deve às exigências do povo, diante do que sucumbiram primeiro os tribunais civis, e depois, pouco a pouco, teve a Igreja de adaptar-se a esta corrente. Ele afirma que a Inquisição não deve ter se envolvido com as bruxas até o século XV. Até o século XV, a Inquisição começou lá no século XII. E que é fantasia imaginar que a Inquisição mandou para a fogueira milhões de mulheres. Ele cita Páramo, um inquisidor na Sicília, que afirma: não conhecemos nenhuma queima de bruxas correspondente a esse tribunal, o Tribunal da Sicília. Gustavo Renningen, ele diz assim: há novos testemunhos sobre perseguição de bruxas sem o consentimento da Igreja. E ainda, não encontramos nada sobre as bruxas nos primeiros manuais do Santo Ofício. Está lá no Simpósio do Vaticano, na página 569. O Gustavo diz assim ainda:
A fim de obter uma ideia mais exata da participação do Santo Ofício, o Santo Ofício foi a Inquisição na Itália, né? Na casta medieval, as bruxas, examinei a relação de processos feita pelo professor Richard Kirchheffer e pude averiguar que os processos de bruxaria propriamente dita estão repartidos entre tribunais civis, episcopais e inquisitoriais. De um total de 1.000 causas, 63% foram julgados pela autoridade civil. 66%. 17% por tribunais episcopais e, ao passo que 20% pelo Tribunal da Inquisição. Ou seja, 66%, 2/3 julgados pelos tribunais civis. A maioria dos casos foram esses. Ele diz, qualquer bruxa que voluntariamente confessasse e mostrasse sinais de arrependimento era reconciliada e admitida no seio da Mãe Igreja, sem confiscação de bens e recebendo penas menores. E ele coloca o seguinte, primeiro, enquanto a Inquisição se mostrava dura com os judeus, maometanos e protestantes, se mostrou muito branda em relação ao castigo às bruxas e outras formas de delitos mágicos. A Inquisição poderia ter causado um holocausto de bruxas nos países do Mediterrâneo, mas a história nos mostra algo muito diferente. A Inquisição foi aqui a salvação de milhares de pessoas acusadas de um crime impossível. Ou seja, está tudo aqui no Simpósio do Vaticano, de autores que participaram, que fizeram palestras. Bom, vamos terminar nossa conversa, já são 9 horas, eu quero só dizer o seguinte, isso aqui é apenas um briefing, é apenas um começo de estudo, né? Eu mostro novamente o livro em que eu pude resumir todo o Simpósio do Vaticano, e não só o Simpósio do Vaticano, mas aqui eu usei todos esses outros livros que eu mostrei, usei também Daniel Hopes, usei muitos outros livros sobre Inquisição, inclusive um livro muito moderno, foi escrito nos Estados Unidos no ano de 2005, de Bagent, que é totalmente contra a Igreja, mas que coloca dados importantes, dados estatísticos importantes com relação à Inquisição. Bem, meus irmãos, fechando, houve erros por parte dos filhos da Igreja? Houve. Muitos. Ok? Para pedir perdão por causa disso. Agora, acabou. É um passado que a Igreja nunca mais quer saber. Mas que, infelizmente, as pessoas não deixam ficar enterrado. Parece que há uma sede de desenterrar esse cadáver que tem aí 800 anos para poder bater na Igreja hoje. Espera aí, quer bater na Igreja hoje? Vamos bater na Igreja pelos pecados que a Igreja tem hoje. O passado é passado. Ok? E se é apontar o erro da Igreja no passado, nós temos que apontar o erro de todo mundo. E todo mundo agiu da mesma forma, você pode ter certeza disso. Ok? Bom, toda essa conversa nossa aqui não é para fomentar nenhuma hostilidade com ninguém, nem nada disso. Mais uma vez eu repito, nossos irmãos protestantes, a Igreja quer a união do cristianismo. Nós estamos apenas fazendo um estudo histórico dos acontecimentos, né? E não querer levantar aqui hostilidades de ambos os lados, de jeito nenhum. Mas a verdade é a verdade do passado e tem que ser conhecida. Ok? Muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Deus os abençoe suas famílias, abençoe, né, todo o seu trabalho. E voltaremos na próxima live nossa, se Deus quiser, na sexta-feira e depois, penso que no sábado eu devo ter uma viagem. Se eu não tiver viagem, pode ser que a gente tenha a live, ok? Fique com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.